E aí, queridão, queridona, passando aqui para falar um pouco sobre oração nesse tempo de pandemia. É um tempo que o nosso relógio biológico está meio maluco. E eu quero falar aqui um pouco sobre a importância de se manter orando. Mas eu quero trazer um pano de fundo aqui antes, porque eu acredito que não basta eu falar para você que precisa orar, eu acredito que não basta eu falar que é necessário orar. Eu vou compartilhar um pouco do que aconteceu comigo, de chaves que viraram para que eu trouxesse a importância da oração na minha vida. Com muito pouco tempo de caminhada com Cristo, eu fui muito abençoado e compartilhando a palavra com um amigo e lendo Romanos 7, eu entendi algo muito poderoso na minha vida. Antes de Cristo, eu já queria mudar alguns hábitos, antes de Cristo eu já queria abandonar alguns pecados, mas é interessante que eu conseguia vencer aqueles pecados 2 semanas, só que eu caía e caía de novo. E lendo com um amigo meu, Romanos 7, quando Paulo fala da luta interior, da guerra interior, de coisas que ele queria fazer e não conseguia fazer, de coisas que ele não queria fazer, mas ele fazia, e no verso 18 teve uma chave que virou dentro de mim. Quando Paulo diz que ele não fazia o bem que ele queria, porque o bem não existia, não morava dentro dele, eu falei, uau! Virou-se uma chave e abriu a minha mente. Eu falei, cara, quando eu não conseguia deixar aquelas coisas ruins lá atrás, tinha um motivo. Aquilo que era bom não morava dentro de mim. Jesus, o Espírito Santo, não morava dentro de mim. E eu falei, caramba, isso é uma chave. E a partir daí eu já comecei a me alimentar muito mais. E eu tinha uma amiga que ela falava que ela tinha muito problema com orgulho, com vaidade. E ela dizia que ela tinha que tomar dose de cavalo do Espírito Santo todas as manhãs. E a gente sempre conversava e ela falava sempre isso. Eu falei, cara, de verdade, eu preciso me alimentar muito do Espírito Santo. Eu preciso beber muito de Deus para que eu possa matar todos os dias o velho homem que tenta voltar e viver uma nova criatura. Anos depois, o tempo se passou. Tempos depois de caminhada, eu comecei a pesquisar sobre os avivalistas. Eu comecei a me apaixonar pela história deles. E pesquisando a história de cada avivalista, eu achei algo em comum entre todos eles. Todos eles se levantavam antes do sol nascer para estar com Deus, para se alimentar de Deus, para se encher de Deus. E não absurdamente, não estranhamente, o porquê daqueles homens serem tão relevantes. Tempo com Deus, não porque eles eram super inteligentes, intelectuais, talentosos, bem dotados, não. Aqueles homens dependiam poderosamente do Senhor, gastavam tempo em súplicas e em oração diante do Senhor. E por isso Deus encontrou caminho para fazer tão grandes feitos através daqueles homens. Ah, porque é um ato religioso? Não, porque quando você ora, você é mudado. Quando você ora, você é transformado de dentro para fora. E quando você é transformado de dentro para fora, Deus consegue fazer coisas que antes Ele não conseguiria fazer através de você. O canal se abre, se desentope. Então eu encontrei essa realidade na vida desses homens. E mesmo as pessoas que mais têm o entendimento dessa importância da vida devocional, até essas pessoas foram acometidas de dificuldades nesse tempo de pandemia. O nosso relógio biológico ficou maluco, a gente começou a dormir mais tarde do que o normal, a acordar mais tarde do que o normal. E, enfim, eu entendi, nesse tempo ficou muito claro que para você manter uma vida de oração, você tem que querer. Você tem que entender a importância disso. Então, se você não tiver o entendimento de que a oração é vital para a sua vida, que sem ela você vai morrer, cara, você vai morrer. Porque você não vai lutar por aquilo que você não acredita. Você não vai lutar por aquilo que você acha não acha que é importante. Então você tem que ter um entendimento, uma revelação clara de que ou você ora ou você morre. Ou você ora ou você morre. Você tem que entender e escolher nesse tempo, ou você é evangélico ou você é filho de Deus. Ou você é alguém que frequenta uma religião, ou você é filho de Deus. Se você é alguém que só frequenta uma religião, curte uma religião, nesse momento você não vai se esforçar. Vai ser muito mais interessante assistir a série, vai ser muito mais interessante dormir até mais tarde. E você acorda 10 horas. Então, galera, você tem que decidir o que você quer para a sua vida. Você tem que decidir quem você quer ser. E para fechar, eu quero compartilhar
um versículo que sempre grita, que sempre eu abro as escrituras e vem aos meus olhos. Parece que Deus faz de propósito. Quando eu me corrompo na minha devoção, quando a preguiça começa a tomar conta, sempre vem esse versículo aí. Eu quero trazer uma analogia dele para você. Provérbios 24, 33 diz o seguinte: vou dormir um pouco. Você diz: vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado. Esse versículo diz que o preguiçoso ele vai ter a pobreza como um ladrão, como um assaltante, roubando ele. Eu queria que você imaginasse, se Deus virasse para você e dissesse: olha só, às 5h da manhã, eu vou deixar uma cesta de café da manhã, com tudo aquilo que você gosta, com tudo aquilo que você curte muito, na porta da sua casa. E Deus te falasse isso, você fosse dormir, e quando desse 5 horas, quando seu telefone despertasse, ou quando seu despertador te acordasse, você apertasse soneca mais 5, mais 5, mais 5. E que de repente, 5h27 da manhã, você fosse à sua porta, pegar aquela cesta de café da manhã com Nutella, com tapioca, com tudo aquilo que você curte. E você chegasse lá: ué, cadê a minha cesta? Onde está a minha cesta de café da manhã que Deus falou para mim que colocaria ali? Deus colocou às 5 da manhã. Só que você colocou mais 5, mais 5, mais 5 de soneca. E quando você foi à porta às 5h27 da manhã, o ladrão passou e levou a sua cesta. Isso é sério. Deus tem uma mesa farta para mim, para você. Só que nós não acreditamos que ela existe, nós não acreditamos que ela é real. E nós negligenciamos. Nós negligenciamos. Imagine que você vai sair de repente para a sua escola às 7 da manhã, você pega às 7h30 e às 6 da manhã sua mãe começa a preparar um café muito, muito legal para você, com tudo aquilo que você gosta de tomar no café da manhã, e coloca a mesa farta, e a sua mãe às 6 da manhã coloca aquela mesa ali e você tem que sair às 7, e você acorda às 6h50, e às 6h55 você passa voado e muito mal bica um cafezinho, e todo aquele trabalho que a sua mãe teve de preparar aquela mesa farta, aquele café da manhã maravilhoso, foi em vão. Por quê? Porque você não levantou mais cedo, porque você levantou às 6h50 e às 6h55 você passou muito voado e você tinha que sair às 7 e 5 minutos não deu pra nada e você saiu com fome. E quando a fome apertar na rua, aquilo tudo de saudável que poderia lhe enriquecer fisicamente, você desprezou para comer uma coxinha gordurosa na rua, para tomar um refrigerante cheio de açúcar na rua, para comer porcaria na rua. Então, eu queria que você acordasse, não só para orar, mas eu queria que você acordasse para a vida. Se você de fato crê que Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar a sua história, você precisa ir até Ele. Hebreus diz que aqueles que vão até Deus precisam crer que Ele existe e de que é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que buscam conhecê-lo melhor. Crer que Ele existe e crer que Ele é galardoador, abençoador daqueles que buscam conhecê-lo melhor. Então, galera, sabe, creia nisso. Você precisa orar. Você precisa desesperadamente orar. Você precisa desesperadamente passar tempo com Deus. Como você vai confiar em alguém que você não conhece? Como você vai confiar nas promessas de alguém que você não conhece? Você precisa entrar para o quarto e se relacionar com ele. E a partir do relacionamento, gerar intimidade, você vai conhecê-lo. E quando você conhecê-lo, você vai confiar. Amém? Que Deus te abençoe e fica na paz.